Desta forma, estava dentro do Hospital Cardoso Fontes na ocasião da sua refederalização, ocasião esta em que aquele hospital ficou 6 meses totalmente fechado pela total falta de capacidade do município de garantir a assistência básica ao Eu tive a oportunidade não apenas de o relato, mas a Comissão Nacional de Educação Pública também, a Secretaria de realizar a industrialização nas 2 unidades. A condições, inclusive, com a ação de já tem construído cada uma. A Secretaria já sinalizou alguns pontos de oportunidades Samaritano, Sírio-Libanês, de Porto Alegre, o Moinho dos Ventos. Em 2009, houve um novo experimento que implementava dentro da rede federal cerca de 400 milhões em 2 anos. Desses, 43 milhões seriam feitos de forma indireta por esses hospitais renomados. Quando chegou em 2012, o TCU começou a explicar o que seria esse investimento indireto de 43 milhões dos hospitais renomados. 500 milhões por ano de isenções fiscais, que alcançaram a cifra de 3 bilhões e 200 milhões de isenções fiscais aos hospitais privados. Em 2016, a Fiotec virou alvo de uma CP do Ministério Público Federal sobre os seus bolsistas, que estavam executando tarefas típicas de servidores públicos efetivos com salários totalmente desproporcionais aos salários dos servidores públicos, que ainda hoje têm a pior carreira do funcionalismo público. O nosso salário é o pior salário do serviço público. Falando na Fiotec, e o único projeto Observatório de Atenção Hospitalar da Rede Federal teve uma planilha de custo orçada na ordem de 68 milhões. Passamos para 2020, foi feito um novo acordo de cooperação, agora com a FEPES, que ganhou 39 milhões para nos aperfeiçoar os instrumentos de gestão. Em 2023, apenas 2 anos atrás, a Fiocruz levou um projeto de 19 milhões, que parcelado se transformou em 28 milhões, para nos ensinar técnicas de operações de gestões nos hospitais federais. Resumindo, em 2009 nós tivemos mais de 3 bilhões que a gente vai fazer, existem vazios assim para a cidade. Assim em como a gente fala, 2015, não a Fiocruz levou 21 milhões. Em 2016, não sei se está a Fiotec levou 62 milhões a gente tem adolescentes com crianças existem. A Fiocruz levou novamente mais 28 milhões para em 2025. Todo esse derradeiro de recursos públicos se resultar em uma proposta de fatiamento, aonde novamente eles continuam levando dinheiro, 2 bilhões apenas para as isenções fiscais para os hospitais privados, 610 milhões de repasse na média e na alta complexidade para o município. E tudo isso feito a toque de caixa. E aí, aquele que levou 68 milhões para nos observou muito bem. E ele viu que nós, apenas 6 hospitais, eram responsáveis por 14% de todas as internações no SUS no estado do Rio de Janeiro, por 16% de toda a alta complexidade e detendo apenas 9,4% de todos os leitos hospitalares
dia 6 de novembro. Quem tem acordo, por favor,